sobre... Deixa eu posicionar aqui. Falamos sobre a perseverança na oração, falamos sobre o amor e a prudência ao julgar, e hoje nós vamos falar sobre os dois únicos caminhos. Então, depois que você já adorou, já louvou ao Senhor, eu quero que vocês leiam esses dois versos, número 13 e número 14, vamos lá? 1, 2, 3... Verso 14. Maravilha, maravilha. Nós entendemos que Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha, vem confrontando-nos acerca de várias coisas e várias atitudes que nós precisamos nos posicionar ou nos posicionarmos para termos uma vida cristã mais leve, para termos uma vida cristã vitoriosa. E aqui Jesus Cristo, ele vem falando falou sobre a perseverança na oração, que o pastor Tiago esteve falando terça-feira passada, falamos sobre o amor, a prudência ao julgar, e hoje vamos falar sobre os dois únicos caminhos. Eu vou precisar acelerar e vou falar também sobre o fruto e a árvore. Mas antes, deixa eu falar aqui a respeito desses dois versos. O verso do número 13 vai falar sobre porta e vai falar sobre caminho. Repita comigo: porta, caminho. Então vejam que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão ali que a porta ela é estreita e o caminho é apertado. E poucos são os que encontram. Sabe por que poucos são os que encontram? Porque aqui vai falar sobre renúncia. Muitas das vezes, nós como seres humanos, não queremos renunciar a alguma coisa na nossa vida para estarmos no caminho que o Senhor tem para nós. Nós, às vezes, queremos brigar, queremos contender com o Senhor, porque queremos falar sobre aquilo que nós simplesmente achamos que temos que fazer. Pronto, e acabou. É igual aquele filho que ele bate o pé, se você não der algo, ele fica revoltadinho, aí você tem que dar uma chacoalhada nele para colocar ele no prumo novamente. Então é assim, é a nossa vida com Deus. Toda vez que nós fazemos pirraça com o Senhor deixa nós irmos por um caminho, mas verdadeiramente fica claro que o caminho que Deus sempre tem para nós é um caminho de alegria, é um caminho de regozijo, é um caminho de conquistas, é um caminho de vitória, mas tem pessoas que preferem pegar o atalho. E no reino do Senhor, atalhos não funcionam. Nós temos que entender que quando eu e você nos predispomos e aceitamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não posso viver uma vida deixando com que eu acho que aquilo que eu tenho que bater o pé, aquilo que vai acontecer. Não. Deus, Ele quer que eu e você venhamos a entender que o caminho que Ele tem para nós é um caminho de conquistas, é um caminho de vitória, é um caminho de realizações. Então, tem pessoas também, eu preciso falar isso aqui, tem pessoas que querem dar ajudinha a Jesus. Tem pessoas que querem dar ajudinha a Deus. Tem pessoas que querem... a pessoa, ela quer ajudar Deus numa coisa que Ele tem soberania no fazer. Ei, meu irmão, fique tranquilo. Fique tranquila, porque você não está pegando atalhos para que você viva uma vida vitoriosa. Você tem que estar no caminho para que sua vida cristã seja
uma bênção. Por isso que tem pessoas que às vezes não conquistam nada, não realizam nada. Tem pessoas que vivem uma vida cristã sempre na mesmice. Por quê? Porque ela entende, ela acha que os seus caminhos são os caminhos que ela tem que seguir, quando na verdade ignora tudo aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. O caminho que Deus traçou para nós, desde que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, é um caminho de excelência. Então quem desvirtua o caminho somos nós. Deus ele não pega o caminho e cria obstáculos ou dificuldades. Não. Às vezes as dificuldades que encontramos no caminho é porque nós escolhemos agir com as nossas próprias vontades. Então aqui eu quero ficar claro já e explicar para os irmãos que Jesus aqui lhe está dizendo que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Sabe por que conduz à perdição? Porque são caminhos que para o homem parece direito, mas o seu caminho é de morte. É duro falar sobre isso? Sim, mas temos que falar, porque a Bíblia, ela é um manual de instrução que nos exorta, que nos ajuda para que venhamos a viver uma vida cristã vitoriosa e uma vida cristã de excelência. Então, não queira criar atalhos, não negocie o caminho. Se tem um caminho que Deus traçou para você, vai nesse caminho, meu irmão. Mas pastor, e se nesse caminho porventura eu vier encontrar obstáculos e espinhos? Fique tranquilo, porque Ele te garante no caminho. Quem nos garante no caminho não é o nosso amigo da esquerda, não é o nosso amigo da direita, como o Brauna falou aqui ainda há pouco, ministrando, que tudo aquilo que acontece na sua vida, na vida da sua família, provém do altar, porque Ele reconhece isso. Então, por mais árduo que seja o caminho que eu e você estejamos trilhando ou passando, quem nos garante neste caminho, neste trajeto, é o Senhor. E vai uma palavra profética para abençoar a tua vida. Não importa como você começa o caminho, o que importa é como você vai sair vitorioso neste caminho. Então, Jesus está aqui dizendo que a maioria das pessoas querem escolher o caminho espaçoso, querem escolher o caminho largo. E esse caminho largo é o caminho da desobediência. Repita isso comigo: desobediência. Deus não quer que nós, como filhos, venhamos a ser desobedientes com a sua palavra. Deus, Ele não quer que nós, como filhos, não venhamos a fracassar por causa da nossa desobediência. Certa vez, Saul vai ser confrontado justamente sobre isso. Saul, é melhor o quê? Obedecer do que o quê? Do que sacrificar. Às vezes, nós queremos trilhar caminhos do sacrifício, mas são caminhos errados. Que o caminho com o Senhor seria muito mais rápido. Aí você acha que na sua mente, por causa da sua desobediência, você vai esbarrar. E tem pessoas que, pasme, quando pegam o caminho da desobediência, não conseguem viver aquilo que Deus tem para ele e Deus tem para ela. Nós já sabemos o que o caminho da obediência nos leva. O caminho da obediência nos leva a lugares altos, a lugares poderosos. E o caminho da desobediência, pastor, leva-nos a lugares de ruína, frustração. E não é isso que eu quero profetizar nessa noite. O que eu quero profetizar aqui no culto da palavra é que eu e você estamos no caminho, e no caminho da obediência, porque eu e você, como filhos, reconhecemos a voz do nosso Senhor. O filho tem que reconhecer a voz do pai.
Nós, como filho, temos por obrigação de reconhecermos quando Deus está nos alertando sobre os caminhos que estamos nos enveredando e podemos bater com a cara na parede. Desculpa o português abrasileirado, mas é assim mesmo. O caminho da desobediência, além de ser, evangelista William, mais longo, ele vai nos fazer bater de cara na parede. Mas pastor, e o caminho da obediência? Por mais que exista uma parede, você consegue ultrapassar aquele obstáculo, aquela parede, e você sai vitorioso e sai vitoriosa. Então, quantos filhos obedientes nós temos aqui essa noite? Maravilha! Então, temos que viver uma vida de obediência ao Senhor. Pastor, a obediência se restringe somente ao Senhor? Não. Temos que ser obediente às lideranças, temos que ser obediente a quem o Senhor intitulou como nosso líder espiritual ou nossa líder espiritual. Por quê? Porque todo líder, toda a autoridade foi constituída por Deus. Então, se eu e você quisermos viver uma vida vitoriosa, nós temos que reconhecer que quem Deus levantou e ungiu, eu posso honrar, eu posso me sujeitar, porque fazendo isso, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio para a minha vida. Então, nós não podemos negociar isso. Vire para o seu irmão carinhosamente e diga assim para ele: não negocie isso. A vida centralizada no eu, ela é um tanto perigosa. Por quê? Porque o sacrifício de uma pessoa desobediente, o caminho de uma pessoa desobediente não requer renúncia. O maior vilão ou adversário que temos somos nós mesmos. E é verdade. Negar a si mesmo é tanto quanto difícil. Sabe por quê? Porque em nós existe uma vontade humana. Em nós existe uma vontade pessoal. Mas a nossa vontade pessoal não pode sobrepor a vontade soberana do nosso Senhor. Não pode. E apóstolo Paulo vai falar isso. O que eu quero fazer, o que eu não faço. E logo o que eu não quero, eu só acabo fazendo. Então, por quê? Porque em nós existe essa vontade de realização humana. Tem pessoas, quer ver um exemplo aqui? Tem pessoas que para conquistar algo, ela faz coisas absurdas. Tem pessoas que para conquistar algo, ela faz coisas que a gente nem imaginava que essa pessoa faria para conquistar aquilo, e ela não respeita a vontade de Deus. Aí sabe o que acontece? Aquilo que vem fácil, vai embora fácil. Tem pessoas que na desobediência vivem momentos. E o que Deus tem para nós não é momentos. O que Deus tem para mim e para você são coisas eternas. São coisas duradouras. Repita isso comigo. O que Deus tem para mim são coisas duradouras. Mas só vive essas coisas duradouras quem é obediente. Então, se eu fosse destacar aqui esses dois caminhos, eu falaria o caminho da desobediência e o caminho da obediência. A porta da obediência e a porta da desobediência. Aí, tem pessoas, vou dar aqui um outro exemplo, que querem forçar a porta. Deus fechou a porta para o camarada, porque ele diz que ele é a porta, ele tem a chave na mão. Ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Mas tem pessoas que querem forçar a porta. Não, eu preciso forçar. Eu tenho que arrombar a porta. Aí sabe o que acontece? Você vê que aquela pessoa, ela não avançou naquilo porque ela achou que forçando a porta ela conseguiria alguma coisa. É que nem quando a gente quer um cargo, ou quando a gente quer algo na nossa vida, que a gente fala assim: poxa, eu vou falar com fulano, ciclano, beltrano, eu vou falar, eu vou acontecer, e vai. Não, o que Deus quer tão somente que eu e você venhamos a confiar e descansar nele. Não precisamos forçar a porta, porque Jesus é a própria porta.
Como é que você vai forçar a Jesus a fazer alguma coisa por você? Jesus é mordomo de alguém? Jesus é serviçal nosso? Não. Jesus quer tão somente que eu e você venhamos a estar tranquilos, que no momento certo Ele vai abrir a porta, vai envergonhar o diabo e nós cantaremos o hino da vitória. Então, ponto 1, renuncie, se dedique e se esforce para ser um cristão de uma vida de obediência ao Senhor. Então, o primeiro passo que você tem que, a primeira lição, o primeiro ponto que eu tiro aqui deste capítulo 7, verso 13 e 14, é que eu tenho que renunciar o reino do eu. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu acredito e creio nessa palavra, meu irmão, a nossa vida, ela avança de tal forma, a nossa vida, ela dá uma guinada, ela vai numa velocidade tão extraordinária. Por quê? Porque eu estou renunciando à minha vontade, à minha carne, para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Foi como o pastor falou aqui, terça-feira passada, qual é o pai que não quer fazer bem ao seu filho? Então Jesus está falando assim, se você renunciar às tuas vaidades, eu acrescento coisas extraordinárias para você. Mas é difícil. Às vezes queremos tanto uma coisa, que a vaidade se aposta de nós, mas nessa noite não há vaidade que seja maior do que a minha e do que a sua renúncia. Vamos renunciar, irmãos. Eu sei que é difícil, eu sei que é brabo. Pô, pastor, é difícil botar isso em prática, mas só o fato de nós tentarmos, estamos demonstrando para Deus quem nós somos e o que nós esperamos dele. Uma vida de renúncia. Ponto 2. Não abra mão de reconhecer a voz de Deus. Repita isso comigo. Não, eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de reconhecer a voz de Deus. Eu sou bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Reconheço a voz de quem me chamou. Outra coisa que nós precisamos entender é que eu e você temos que ser prudentes e fortes, porque isso é o que Deus espera de nós no caminho. Eu preciso ter uma vida de prudência. Eu preciso ter uma vida de equilíbrio. Quantas pessoas desequilibradas às vezes temos o desprazer de encontrar no nosso caminho. Mas não, o fruto do Espírito vai falar sobre isso, temperança, longanimidade. Temos que entender que sermos prudentes nas escolhas que vamos fazer, porque escolhas vão refletir em quem está próximo a nós. Então, se for escolhas boas, vai refletir coisas boas. Se for coisas que eu escolho, caminhos que eu escolho ruim, pode acarretar em quem está próximo a mim. Então, em você, não podemos abrir mão de sermos prudentes. E por que fortes? Porque temos que enfrentar as tempestades que a vida nos impõe. Temos que enfrentar as tempestades que enfrentamos no caminho. Tempestade da desconfiança, tempestade da acusação, tempestade da vaidade, são mais diversas tempestades. Quando eu e você estamos fortes e convictos no caminho, nós passamos por tudo isso. Exemplo da águia. A águia, ela consegue voar a tantos quilômetros por hora em meio à tempestade. Por quê? Porque ela tem um objetivo, ela tem um foco. Então, quando eu e você temos um foco, temos um objetivo, o nosso caminho é como a águia. Eu e você vamos passar pela tempestade e vamos sair vitoriosos dessa tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que se criou já nesse início de semana para você, mas eu quero profetizar que eu e você somos como uma águia. E a águia, ela tem o seu caminho.
caminho, ela tem o seu destino. Então eu e você, por mais bravio que seja, por mais tempestuoso que sejam os ventos, eu e você vamos à frente, porque quem nos chamou é fiel para nos levar ao final do caminho, e nós vamos viver uma vida de excelência em Deus. O que eu estou pregando para você aqui, primeiramente passa por mim. Deus não quer uma vida medíocre para nós. Deus quer uma vida de excelência, de conquista, de realização. Mas eu preciso entender que o caminho que o Senhor tem para mim é estreito. Eu não posso ser leviano aqui, pastor Lealdo, em falar que o caminho do Senhor é largo. Que você vai viver, que você vai o caminho do Senhor, as coisas vão passar às mil maravilhas. Não vou ser leviano e falar isso para você. O caminho que Deus tem é caminhos estreitos, mas Ele nos garante nesse caminho estreito. Eu prefiro estar num caminho estreito com o Senhor do que estar num caminho largo na mão de quem não tem o controle de nada, que é o inimigo de nossas almas. E Ele apresenta caminhos para nós que parecem bons aos nossos olhos, maravilhosos, que vai nos levar, mas o caminho, o final dele é um final de morte. Então eu quero profetizar na sua vida que o caminho que o Senhor tem para você, o caminho que o Senhor Jesus tem para nós, é caminhos de excelência. É um caminho de vitórias e de conquistas. Mas estar no caminho não nos isenta de dificuldades nesse caminho. O fato de estarmos nesse caminho, de termos a garantia que o Senhor está conosco, não nos isenta que passaremos dias neste caminho de dificuldade, de pensarmos que estamos abandonados, que Deus se esqueceu de nós. Mas fique tranquilo, fique tranquila, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Então, muitos escolhem o caminho espaçoso porque é o caminho da desobediência. Saul foi o camarada que escolheu esse caminho. Ele preferiu o caminho de ignorar tudo aquilo que Deus tinha para ele, para satisfazer as suas próprias vaidades. Então aqui, esse contexto não se aplica a nós, porque eu e você decidimos ser obedientes ao Senhor. Decidimos ter intimidade com o Senhor. Porque quando eu me coloco nesse caminho, eu estou vivendo uma vida de intimidade com o Senhor. Deus, Ele não quer se relacionar conosco, não tão somente quando estamos aqui na igreja. Deus quer se relacionar conosco, é na intimidade que nós estamos, no nosso quarto, na nossa casa. Então, intimidade é algo que é muito peculiar, porque você não tem intimidade com qualquer pessoa. Você sabe com quem você tem intimidade. Então, não temos que estar relacionados com o caminho tão somente, mas temos que estar relacionados e com intimidade com o dono deste caminho. E é isso que Ele tem para todos, e é isso que Ele tem para nós todos os dias. Vamos ver o que o homem mais sábio, Rei Salomão, diz em Provérbios. Coloque para mim, por favor, Provérbios capítulo 16 e verso 25. Vamos lá, toda a igreja lendo. 1, 2, 3. Sim, Rei Salomão está sendo muito claro em dizer que há caminhos que parecem bons, parecem direitos, perfeitos, mas esses caminhos nos levam à morte. E aqui, pastores, eu me atrevo a dizer que Salomão não está falando tão somente da morte física, mas da morte espiritual. Quantos crentes estão com esse esfriamento espiritual porque escolheram caminhos que aos seus olhos eram bons, mas eram caminhos totalmente equívocos? Mas hoje, eu e você, estamos aqui no caminho certo, porque nós acreditamos no Deus que é o dono deste caminho, e Ele nos fortalece todos os dias. E o que é esse caminho apertado? Esse caminho apertado vai falar de intimidade,
vai falar de intimidade, de algo poderoso, de algo que nos abençoa demais. Então, como estamos no culto da palavra, deixa eu passear em três passagens rápidas. Provérbios 22, 6. Agora estamos falando sobre o caminho apertado, falamos sobre o que o caminho espaçoso apresenta, agora vamos falar sobre o caminho apertado, que é o caminho que Deus tem para mim e para você, que é caminhos de excelência, caminhos de realizações e de conquista. Vamos lá, 1, 2, 3. Não, está fraco a leitura dos irmãos, preciso que seja um pouquinho com mais ênfase, com mais ímpeto. Vamos lá. Agora eu posso me colocar nesse capítulo. Eu li esse capítulo e eu só pensava no caminho que meus pais me ensinaram, então agora eu posso também me colocar nessa passagem de fato e de verdade. Eu preciso ensinar a Radassa o caminho. O Pablo precisa ensinar a Luísa sempre o caminho, juntamente com a Vanessa. O pastor Tiago, de igual forma a Letícia. Os nossos filhos precisam entender que o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho tão poderoso, que o rei Salomão diz que até quando envelhecer, não se desviará dele. Então eu profetizo que teus filhos não vão se desviar desse caminho. Eu profetizo que seus netos, eu profetizo que o seu sobrinho, eu profetizo que toda a sua parentela, toda a sua descendência não vai se desviar do caminho, porque esse caminho é o caminho que o Senhor já estabeleceu, e o diabo não vai desvirtuar ninguém, porque Deus é poderoso e Ele é conosco nesse caminho. Se você acredita e crê, aplauda ao Senhor Jesus por esta verdade. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Meus irmãos, a minha função aqui não é te ensinar nada, até porque eu não sou professor. Eu quero tão somente alertar para que eu e você venhamos a ter uma vida vitoriosa. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Podemos ler, igreja? 1, 2, 3. Então Jesus Cristo está se colocando como o caminho. Jesus Cristo não é um dos caminhos. Jesus não é aqui Jesus não está dizendo que talvez ele seja o caminho. Não. Está aqui o artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu e você, toda vez que quisermos nos achegarmos ao nosso Pai, temos que passar pelo caminho que é Jesus. Temos que passar pelo caminho que é Jesus. Então não adianta, eu vou ao Pai sem passar pelo caminho. Não. Você, para chegar ao Pai, precisa passar por Jesus. Então, quando eu e você entendemos isso, a verdade é uma coisa natural em nós. Nós não vivemos uma vida de desculpas, uma vida mentirosa. Nós vivemos a verdade, nós vivemos a vida, e é a vida que Deus plantou em nós por causa do seu Filho. Então não adianta nós querermos ter acesso ao Pai se não passarmos pelo caminho. Então vamos lá, Isaías, agora vamos voltar para o Velho Testamento, profeta Isaías, capítulo 26, verso 7, depois Provérbios 12, 28. Isaías capítulo 26, verso número 7. Já estou terminando. Vamos lá, 1, 2, 3. Podemos ler juntos? O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas. Não, vamos ler de novo. Só para nossa compreensão, para que venhamos compreender melhor o texto. 1, 2, 3. Aqui, ó, o caminho do justo aqui, ó, ele é plano, ele é reto, não tem quebra-mola, não tem vaidade, não tem atalho,
Atalho quem faz somos nós, às vezes, que somos motoristas, queremos chegar rápido no nosso destino, aí nós entramos em rua aqui, saímos em rua aqui, mas no reino do Senhor não existe atalho. No reino do Senhor só existe uma coisa chamada retidão. Então eu e você queremos viver uma vida vitoriosa, uma vida de excelência, temos que viver uma vida de retidão ao Senhor, porque Ele próprio pesa o nosso andar. Ele esquadrinha o nosso andar. É Ele que vai fazer ali, Ele que mensura como é que está o nosso caminho. Então, toda vez que o seu caminho vier a se desviar daquilo que o Senhor tem para você, você rapidamente volta ao caminho novamente, porque nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo íntimo, que nos confronta toda vez que nós tentamos pegar um atalho que Deus não quer que venhamos a pegá-lo. Então, Provérbios 12, 28. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça, vamos lá, 1, 2, 3. Na vereda da... Não. Esse texto, ele me abençoa demais. Quero que você leia esse texto e se aproprie disso que você está lendo. Vamos lá, 1, 2, 3. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não haverá morte para você. Não haverá morte para a sua família, não haverá morte para a sua casa, não haverá destruição, haverá regozijo, haverá conquista, haverá realizações, haverá coisas extraordinárias, porque a vereda da justiça está na vida. Então é a vida que Deus planta em nós, e para que nós venhamos a viver uma carreira de vitória, de conquista, de realizações, por mais que venham as tempestades, mas não haverá morte, não haverá morte espiritual, não haverá morte emocional, não haverá morte sentimental, não haverá morte familiar, não, porque você decidiu permanecer no caminho. Pastor, eu tenho recebido convite para pegar atalho, para viver uma vida, vida de esquema, vida de embaraços. Ei, não há embaraços para quem vive uma vida de retidão ao Senhor. E quem vive uma vida de retidão ao Senhor, vive coisas que ninguém viveu, conquista coisas que ninguém conquistou e realiza coisas que ninguém realizou, só do fato de permanecermos no caminho. Quantos irmãos nossos se desviaram? Quantos irmãos nossos enfraqueceram na fé? O pastor Bruno fala muito isso comigo. Quantos amigos nossos que se desviaram, que estão enfraquecidos na fé, porque não acreditaram mais no caminho. Por quê? Porque o caminho é tão espinhoso. Eu disse aqui, eu não vou ser leviano e falar para você que o caminho é fácil, que não é. Que é moleza, que não é. Ah, pastor, eu tiro de letra. Não tira de letra nada. Porque todo dia o diabo lança dardos para nos desviar do foco. Mas eu e você estamos prosseguindo para o alvo, porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir e realizar aquilo que Ele já decretou sobre nós. Já estou caminhando para o final. Eu tinha que falar sobre o fruto, mas vamos falar outro dia. Deixa eu só concluir aqui para os irmãos. O percurso pode ser muito curto, como foi o ladrão na cruz, ou muito longo, como foi o do apóstolo Paulo. Mas o destino é o mesmo, que é a vida eterna. Se você tem costume de anotar, de grifar, eu vou repetir. Se puder botar aqui na tela. O percurso pode ser muito curto, como foi o do ladrão na cruz, ou muito longo, como foi o do apóstolo Paulo. Mas o destino é o mesmo, que é a vida eterna. Por que foi isso? O ladrão na cruz teve a oportunidade de trilhar o caminho. O ladrão na cruz, ele teve a oportunidade de viver isso aqui, que o caminho, que a sua carreira seria vitoriosa. Não, mas o final é o mesmo que é o nosso, é o da vida eterna. E o apóstolo Paulo, esse sim, combatiu o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé, fiz tudo que eu tinha para fazer, que o Senhor me comissionou para fazer, que Deus me chamou para que eu fizesse. O destino é o mesmo. Então, não importa se a sua carreira ela é longa, se a sua carreira é... Pastor, eu não sou criado no Evangelho, eu tenho poucos anos de Evangelho. Fique tranquilo, que o seu final é a vida, é a mesma coisa. Do que eu, por exemplo, que tive este privilégio de crescer no lar cristão, de ser ali instruído desde ali da barriga, sendo profetizado, enfim, tal. É a mesmíssima coisa. O nosso destino é o mesmo, que é a vida eterna. Então eu quero profetizar na sua vida mais uma vez, que eu e você vamos viver uma vida eterna em Deus, porque nós decidimos permanecer no caminho. Pastor, eu posso negociar o caminho? É contigo mesmo. Pastor, eu posso negociar, sair do caminho, voltar, sair do caminho, voltar? Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É um tanto quanto perigoso viver assim. Tem pessoas, já tive exemplo de pessoas que não, eu vou sair do caminho agora na minha juventude porque eu sou muito novo. Eu preciso estar à igreja terça-feira, com da palavra, vindo a voz da taquara rachada do pastor Marlon Nada. Eu vou viver as vicissitudes, eu vou viver o que a vida tem para mim. Depois eu retorno. Quem disse que teve como retornar? Porque o caminho foi curto, o caminho foi da morte. Aqui eu estou falando de morte física, e tem a morte espiritual. Não, eu vou sair porque eu não tenho mais qualquer interesse em permanecer no caminho. Depois, se eu me lembrar, eu volto. Aí você vê que a pessoa se esfria. Ah, vou desigrejar, vou ficar em igreja nenhuma. Vou ficar Cristo em casa. Programa da Melodia que tinha antigamente, vai? O diabo está só à espreita, querendo uma oportunidade para nos esfriar espiritualmente. Ele nos rouba, ele nos mata, e depois nós não temos mais qualquer vontade de estar na casa do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa terça-feira da palavra, que por mais que esteja difícil o caminho, pastor, às vezes eu erro, às vezes eu caio, às vezes eu tropeço, Ele é justo, Ele é o nosso advogado fiel, que no momento do nosso tropeço, Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. Pai, perdoa, porque eu sei o quão difícil é aquele caminho, o quão difícil é o caminho. Então fique tranquilo, que Deus está sempre de braços abertos para nos colocar de novo no caminho e no trilho, e nós chegarmos na estação final, que é a vida eterna, em nome de Jesus. Sim, não é para você rodar mesmo não, é para você dar glória alto mesmo não, só para você refletir e você ir para a tua casa acreditando nisso. Vamos lá, vou terminar agora, tem mais 3 minutos, vou terminar 9h20. O caminho apertado torna-se possível, porque para Deus tudo é possível. Repita isso comigo, o caminho apertado. Não, a tua voz junta é melhor do que a minha. O caminho apertado torna-se possível, porque para Deus é bom que o diabo ouça isso, porque para Deus nada é impossível. Então eu profetizo na tua vida, meu irmão, de só o fato de você permanecer no caminho, tudo será possível para você. Você vai colocar a mão e vai conquistar. Você vai colocar as mãos e vai realizar. Você vai colocar os pés e vai conquistar. Você vai colocar o pé e Deus vai bradar. Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Deus vai desmascarar o inferno. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Porque o caminho pode ser apertado,
cuidado, como eu disse aqui, o caminho pode ser estreito, o caminho pode ser árduo, o caminho pode ser pesado, mas o caminho é sempre das possibilidades. Por quê, pastor? Porque Deus sempre será maior do que a nossa realidade. Se a tua realidade diz que não, Jesus diz que sim. Se a tua realidade diz que não tem jeito, Jesus diz que sim. Se a tua realidade diz que você não vai ser mais, Deus diz que você vai ser a glória da segunda casa, tu vai ser maior do que tu era antes. Por quê? Porque eu e você tomamos essa simples decisão de escolhermos o caminho estreito, o caminho difícil. Por quê? Porque Deus, Ele sempre vai nos honrar no caminho que Ele quer que eu e você venhamos a permanecer. Quer que tua família viva o melhor de Deus? Quer que teus filhos vivam o melhor de Deus? Quer que a tua casa viva o melhor de Deus? Quer que teu esposo viva o melhor de Deus? Não negocie estar no caminho. Por quê? Porque estando no caminho com Jesus é a garantia que Ele está conosco, nos livrando de todas as ciladas que o inimigo tenta nos fazer para parar. Então que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, e guarde essa palavra no teu coração, porque no momento certo ela vai germinar. Deus abençoe os irmãos.